Começando mais um Elas Falam Tudo. Eu sou Elaine Azevedo, estou aqui com a minha parceira Juliana Budke. E hoje quem vai falar um pouquinho de tudo é ele, o ator, empresário, cantor e agora pai, Daniel Del Sarto. Prazer. E antes de começarmos, se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve para não perder nenhuma notificação. Daniel, obrigada. É um prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente. Gostaria de começar um pouquinho lá no início, lá no tempo da Sandy. Como que foi contracenar com ela? Esse turo aqui dentro, né? Lembra? Que era a música tema do nosso casal, o personagem Bruno. Prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo lindo projeto, pela energia boa que circula aqui, acho que vai ser, assim, sensacional. Obrigada. Obrigada. E foi incrível, porque eu tinha acabado de fazer uma peça de teatro, um musical, gigante, que era a direção de João Falcão, música do Chico Buarque, do Edu Lobo, direção musical do Lenine, e a gente viajou a alguns teatros do Brasil, e eu era desconhecido ainda do grande público, e aí acabou a peça, eu fiquei totalmente desempregado de novo, né, isso em 2000, e aí ligava pra emissora, pra Globo, porque eu era louco para fazer algum projeto lá, né? Um produtor de elenco falou assim, Daniel, calma. Assim como você é um excelente artista e quer estar na emissora, a emissora quer excelentes artistas. Eu falei, bom, excelentes artistas. Eu falei, tomara, né? Aí passou um tempinho e a gente naquele desespero, né? Porque é uma ansiedade. E aí eu recebi um telefonema falando assim, olha, você pode vir no Projac amanhã? Eu falei, posso sim e tal. E aí, o que é? Não, você vai conversar aqui. Depois eu fui saber que o Paulinho Silvestrini, que era o diretor de Sandy Júnior, ele tinha feito já testes em São Paulo com vários meninos, tinha feito testes no Rio, mas eles não estavam satisfeitos ainda. Porque o Paulinho Vilhena ia sair do programa, que ele era o namorado da Sandy no seriado. Ele ia sair do programa para fazer uma novela, se não me engano. E eles estavam procurando ali um cara para ocupar aquele... Só que eu não tinha nem ideia. E aí eu tive uma conversa com o diretor lá e tal, e tinha a época daquele filme Moulin Rouge, vocês assistiram? Sim, Moulin Rouge. Muito incrível, é um musical super diferente. Inclusive agora ele fez um novo filme do Elvis, o mesmo diretor. Então aquela linguagem dele incrível e tal. Eu tava apaixonado por esse filme, tinha visto 2 vezes, aí fiquei conversando com o diretor sobre o filme, cantei a música do filme, não sei o que e tal. Ele falou, pô, legal, você gostaria de fazer o personagem? Falei, sim, mas e o teste? Ele falou, não, Já você passou, tem foi energia, feito. você tem energia do cara. Aí eu falei, posso ir no banheiro? Eu fui fazer um xixi lá, desesperado. Caramba, será que eu vou entrar, né? Aí liguei pra uma atriz, que era a única amiga que eu tinha. Falei, cara, o cara vai me oferecer um salário, como é que eu faço? Enfim, resultado que a gente fechou o negócio. E eu só fui saber que o meu personagem era o namorado da Sandy quando eu cheguei em Campinas pra gravar. Quer dizer, não cheguei em Campinas pra gravar. Quando eu recebi o texto e comecei a estudar para ir a Campinas gravar. E falei, caraca, o cara é namorado da Sandy, né? Que doideira, porque eu não mais imaginava. E foi muito legal, assim, foi uma experiência incrível. E a primeira semana lá foi mágica, porque eu realmente estava muito afim de fazer aquilo ali, fui muito bem recebido. E a Sandy é uma queridaça, o diretor também, como ele estava feliz de ter escolhido, né? Eu acho que, né, você, vamos levar esse cara aí para fazer. E foi incrível, foi muito legal. Foi um grande sucesso. É isso, há 23 anos atrás, né? Como é que pode? Quem não se apaixonou pelo Daniel naquela época, né? A Sandy. Eu me apaixonei. Tá vendo? Olha que legal. Agora estamos aqui juntos, podemos compartilhar esses sentimentos bons, né? Exato. Pai e mãe aqui juntos e tudo, e curtindo, fazendo coisas boas juntos. E depois desse da Sandy surgiu qual outro? Já o segundo. Eu fiquei pouquinho tempo no programa, porque era, acho que era coisa de um semestre. E aí até uma história que eu conto na peça que você assistiu, a Graça Mota, que é irmã do Nelsinho Mota, que é um cara que fala super sobre música, tem vários livros, é um cara incrível. Ela estava numa novela junto com o Denis Carvalho e o Euclides Marinho, que é um autor de novelas, e o Denis, grande diretor e tal. E eles estavam também procurando um menino para fazer o DJ Nicolau, que era um protagonista jovem de uma novela das 7. E aí eu fiquei sabendo desse teste, alguém, acho que da Globo, falou, vai ter um teste, mas era um teste meio off, porque eles estavam testando uma galera no Projac, e esse teste a Graça estava fazendo. Porque o que acontece? Tem muito isso, para quem não conhece esse ambiente de filme, novela. Tem os escolhidos do autor. Pô, eu queria muito que a Elaine fizesse esse personagem, a cara da Elaine. Sim. Cara, aí o diretor fala, não, mas cara, a Ju é a cara desse personagem. Pô, como é que a gente vai fazer? Não, então é o seguinte, você coloca a Ju, mas eu também vou querer botar o fulano. É normal, porque é que nem uma escalação de jogador, você tem as suas preferências. E também as panelas, obviamente. Mas aí não vamos entrar na panela agora. E aí ela fez esse teste no Mirante do Leblon, aqui no Rio.
E, meninas, era muito texto. Era um texto gigantesco, assim, que Pra decorar. eu fui o único cara que decorei o texto inteiro. E era um texto pra fazer assim, olhando na tela. A gente tava falando disso aqui antes. E como você fez? Qual foi o Cara, eu só tinha aquilo pra me macete? agarrar naquele momento, entendeu? Porque eu queria muito fazer aquilo, precisava muito trabalhar, e eu sabia que o seriado ia mudar pro Rio. Não estava confirmado que eu ia permanecer no seriado, isso era uma coisa totalmente... Não se sabia o que ia acontecer. E eu falei, pô, uma chance de fazer a novela é o que eu preciso. Então, cara, eu mergulhei naquele texto de um jeito, assim... Fiquei, sei lá, 3 dias que antecediam aquilo, decorando. Cheguei na praia, fiz o teste olhando pra tela, e acho que isso foi o que me... Como é que eu vou dizer? Talvez eu tenha tido força no teste, porque eu tava olhando pra lente. E eu tava colocando tudo ali. Serena. E aí a Graça pegou aquele teste, eu não sabia de mais nada disso, né? Vi que os outros colegas ela não conseguiam fazer. Ela falava assim, não, vai só até vai até o meio da primeira página e tá bom. E quando eu fui fazer, eu fazia tudo. Eu falei, pô, talvez eu tenha uma chance, né? Sim. Porque... E ela foi pro Projac, chegou lá pro Euclides e falou, cara, olha aqui, é o Nicolau. E o Denis já tinha escolhido um outro ator. E aí eles ficaram naquele debate, ela falou, Daniel, você pode vir pro Projac amanhã? Eu falei, posso. A gente quer fazer um teste com uma cena. Aí fiz um teste com uma cena. Ela, muito legal, voltei pra casa. Depois ela, você pode voltar pra fazer um teste? Não sei se a gente fez já o teste com a Mel Lisboa, que era o meu par, era o primeiro trabalho da Mel pós presença de Anitta. Então era um momento também importante pra ela, pra emissora e tudo. Tanto que a gente fazia um triângulo amoroso depois. Eu, a Mel e a Regiane Alves, que é uma grande atriz também, uma grande colega e tal. E aí, cara, resultado. Alguns testes depois, me ligaram, eu tava no Barra Shopping. O produtor falou, ó, Daniel, o Nicolau é seu. E aí eu dei um berro no Barra Shopping. Que delícia! Segurança falou, tá tudo bem? O que houve? Não sei o que. Eu falei, não, foi. E realmente esse personagem foi... Obviamente foi importantíssimo, o Sandy Júnior. Mas foi pouco tempo. Agora, era incrível, gente. Na época, a força da TV... Sim. Que Enorme. eu fiz o primeiro episódio de Sandy Júnior, foi ao ar, eu já morava aqui na Barra. E aí eu fui ali no Shopping Downtown, que tinha um grande buffet que era no prédio... Bom, enfim, era um lugar que todo mundo ia almoçar. Não vou lembrar o nome agora, também não importa. Galeria Gourmet? Galeria Gourmet. Ah. É isso aí. E aí eu fui almoçar no Galeria Gourmet depois do negócio ser exibido. Única vez que tinha sido... Eu já entrei, 80% do lugar me reconhecia, cara. Sim. É. Que o Sandy muita. Júnior sempre foi um sucesso, É. né? Ainda mais naquela época. Eles eram os queridinhos, né, do Brasil. E era muito E só assistido. tinham eles, quase, É, né? é. E era outro poder mesmo, né? De penetração da TV, porque não tinha internet, não tinha nada disso. Então, eu vivi na minha carreira bem essa troca louca, Da TV. né? Essa mudança da TV pra internet É, tem isso também. É. E eu tenho uma curiosidade. Esses papéis que vocês fazem, a decoração do texto, vocês decoram só a cena? Hoje eu vou filmar uma cena. Você decora aquela cena ou decora o texto inteiro? Como que funciona na prática isso? Como você tem... normalmente você grava por cenários. Então, por exemplo, hoje é o dia que a gente vai gravar Casa de Juliana. Então, as cenas que eu tiver na casa de Juliana até um certo capítulo, a gente vai tentar gravar. Então, a gente grava um total, às vezes, de 30 cenas num dia. Que é bastante coisa. É. Sim. O Nicolau, nesse caso que a gente tá falando, ele era um personagem que era, assim... Naquela época, publicavam resuminhos de novela no jornal, lembram? Que aí tinha ali o O que ia resumo dos acontecer capítulos. na próxima semana. E aí o pessoal que fez teatro comigo, que fez o Cambaio, que eu citei aqui, o musical, falava assim, caraca, Dani, só tem o Nicolau no resuminho, você tá gravando pra caramba. Eu gravava de segunda a sábado. Porque você tem que conjugar as externas, que são as cenas que você faz na Sim, praia, no cenário, é. não sei o quê, e as cenas que você faz em estúdio, num ambiente mais controlado. Então, como você tem muitas cenas pra gravar, dependendo do seu ritmo, você tem uma noção geral, né? Cada ator gosta de fazer de uma forma. O que eu faço? Eu retiro dos capítulos todos as minhas cenas, para eu ter uma trajetória bem clara do meu personagem. Então eu faço uma escaleta do meu personagem, para eu saber o que está acontecendo. Porque aí quando eu vou pro estúdio gravar a cena X, porque a gente pode estar, tipo, gravando o início da novela, capítulo 1. Mas tu Mas já a gente já tá está lá no gravando uma meio. cena do capítulo 18. Entendi. Entendi. Então eu quero saber qual o estado que eu tô, de onde é que eu vim, para onde é que eu fui, para onde é que eu vou. E aí o continuista ajuda muito também. Porque lá é muito profissional a coisa. Então eu falo assim, Dani, é o seguinte, nessa cena você acabou de voltar da praia, você deu o primeiro beijo na Mel, e você vai tomar um esporro do seu pai, blá, 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 não sei o quê, desse jeito. Mas você não pode contar, né, que obviamente a Globo, enquanto produção, é ultra organizada, fantástico, como a coisa funciona lá. Não é à toa a qualidade dos produtos, né, há anos e anos e anos. Mas você não pode contar com isso, como ator. Então eu separo tudo, você lê mais ou menos o que acontece, mas assim,
você não sabe muito da tua história, que você não consegue ler tudo aquilo. Né? Você tem uma noção dos personagens que cruzam com você, mas eu penso o seguinte, como você, na vida, né? Eu tô aqui, eu não sei o que aconteceu com você antes, para onde você vai, o que o nosso encontro vai gerar em vocês. Né? E na novela a gente não tá falando de gravar um podcast, a gente tá falando de se apaixonar, de não sei o quê. Então, é melhor que eu não saiba. Eu posso saber da minha trajetória, mas é melhor eu escutar você, me dando aquele teu texto, com frescor. Que eu acho que é o grande bacana. lance. Né? Bacana. Então, você Sim, tá ouvindo legal. aquilo com frescor e aí tem outras coisas, né? Mas para decorar, não tem jeito. Depois do advento do celular, quando eu fiz agora, mais pra cá, Cúmplices de um Resgate, que é um grande sucesso infanto-juvenil do SBT, que eu fui pai da Larissa Manoela e tal. Ela fazia Gêmeas. E meu personagem foi um cara que ficou sumido a novela inteira. Depois ele voltava, um vilão maldosésimo, e aí fingia que era pastor e tal. Eu comecei a fazer o seguinte para decorar os textos. Eu gravo as cenas nesse gravador normal do telefone. Então, primeiro eu gravo a cena inteira para eu escutar. Eu faço inflexões diferentes do que eu gosto e tal. Aí eu fico ouvindo aquilo. E depois eu gravo as cenas só com as réplicas. Então eu deixo um bacana. espaço e eu faço a réplica da pessoa. E eu faço vozes às vezes, entendeu? Então se é uma menina, eu coloco uma voz de menina. Eu falo alguma coisa para diferenciar da minha voz. E aí eu vou conversando com o telefone. E como lá em São Paulo, por exemplo, eu gosto de ir com o meu carro. Porque o carro é um lugar que eu aqueço a voz, Tá ali, penso as coisas. É um momento meu, assim, de... E aí eu vou dirigindo, boto aquele negócio e vou falando a cena durante o trânsito. E aí você vai gravando ipsis literis, porque depois tem autor que deixa... É tranquilo você falar com as suas palavras. Como, por exemplo, o Carlos Muda um Lombardi, ele pouquinho. tem um texto super certinho e tem uma musicalidade. O texto dele não tem pausa, não tem pontuação, é meio como você fala. Então, primeiro os atores que pegam o texto dele, atores já muito cascudos, tem uma certa dificuldade com o texto, mas a minha segunda novela foi do Lombardi. Inclusive, eu amo o texto do Lombardi. Então, já tinha essa manha de pegar o texto desse jeito. Então, a princípio, é legal você trazer o texto como está escrito, porque você está sendo julgado o tempo todo, Isso né? aí, Aí você entra no set, tá lá o produtor, o fulano, ciclano, aí você entra, você fala o texto super bem, mas esqueceu uma palavra, ou mudou uma palavra, aí o cara, não decorou direito. Não esqueço, bom, mas depois eu conto isso. Pergunta aí, senão eu vou ficar só falando. Dos trabalhos que você fez na TV, qual que você tem um sentimento, assim, de que foi o melhor papel que você se dedicou? Cara, Tem. eu acho que a gente acabou de falar do Lombardi aqui. Sim. Eu fiquei 6 anos na turma do Didi, que era muito gostoso de fazer, mas que eu aprendi demais. Mas que, do ponto de vista do desafio do ator, quem tava lá era o Daniel. Tanto que o personagem tinha o meu nome. Foi uma coisa que eu briguei no início. Briguei não, conversei no início com o produtor, diretor. Falei, cara, pô, não bota o meu nome não, vamos fazer um personagem. Ele falou, cara, o legal aqui é o Daniel, que é músico, que faz teatro. A gente quer trazer essa figura. Eu falei, bom, tudo bem, então vou nessa. Ele, pensa que é um Daniel que não é você. Você Mas- pegou até aquela fase do Jacaré também? Peguei a fase do Jacaré, exatamente. Lembrei. De 2006 a 2012. Então lá tinha um lado meu que estava muito carente de fazer personagem, né? Porque lá era uma coisa de outro nível. E depois é que eu tive noção do quanto que aquilo me alimentou também pro tempo cômico, de ver o Renato fazendo e tal. Mas eu tava louco para fazer teledramaturgia. E aí eu fazia contato com outro, até que eu mandei um e-mail pro Lombardi, já tinha feito 2 novelas dele, 2 projetos dele. Falei, Lombardi, pô, tô aqui no Didi, não quero falar mal de nada, tô feliz pra caramba, mas eu quero fazer, cara, personagem e tal. Aí ele falou, pô, legal você ter me escrito, eu gosto do jeito que você fala o meu texto. Eu tô escrevendo uma coisa que tem um personagem que eu penso em você. E aí, Deus, o universo é tão incrível que o programa do Didi, ele teve, assim, os últimos 3 anos que eu fiz, sempre tinha uma coisa de, pô, vai acabar o programa. Aí não acabou, vai acabar o programa, não acabou. 2012, finalmente a gente soube que ia acabar. E foi exatamente o ano que o Lombardi foi pra Record. Então, naquela época, eu fiquei o quê? Fiquei 2 meses sem contrato. Foi uma coisa linda, né? Porque logo em seguida, só que eu não sabia que ele ia pra Record. Esse personagem, chamado Anjo, foi um personagem pra mim divisor de águas, porque ele era pai de 2 meninas, que era o meu sonho, né? Ter filha, ter filhas. Então, ele era pai de 2 meninas. Ele também era um cara que dançava, porque ele adorava e era uma novela da década de 70. Então, eu tive que fazer um estudo de época, tive que mudar o meu corpo, porque eu perdi, sei lá, 9 quilos, porque ele queria que eu tivesse, tipo, o corpo do Bruce Lee. Sabe o Bruce Lee? Aquele cara que fazia as artes marciais? Magrinho, Que é um cara seco, É. com um pouquinho de músculo e tal.
sei se vocês usam aqui depois de botar foto alguma coisa, mas depois eu mostro que tem uma foto surreal, assim, do treinamento, que foi sinistro. Sinistro. Uma foto antes e depois em 6 meses. Sério? Sinistro. Então aí eu fiz aquele treinamento, corri loucamente. O Ed, que é um personal lá de São Paulo muito legal, que fez também o Marcos Pasquim, ajudava também nesses treinamentos. Então teve essa preparação física, emocional e aprofundada de um cara que depois também ia se viciar em drogas e se prostituir. Então esse personagem foi muito amplo pra mim. Quem tiver curiosidade, se você colocar Anjo em Pecado Mortal, Daniel Del Sarto, tem uma cena que tem cena tocando violão e cantando, tem cena dançando aquela música do What You Find Out To Be Real, sacou? Ele botou, cara, 2 minutos e tanto de cena. Ó, já até achou aqui, ó. Ele botou 2 minutos de cena, eu dançando, uma cena de dança, com uma calça sem camisa. Sem camisa. E dançando na boate, uma coreografia de se jogar no chão, de não sei o quê, porque o Anjo, o sonho dele era trabalhar naquela boate. Ela trabalha na Zona Sul. Ele tá até achando aqui, ó. Na hora já achou. Essa era a boate. E ó que legal, se você adiantar um tiquinho, já vai ter ali meio que a dança. Quer ver? Ó, olha lá, o Anjo entrando na... Mas tava muito magrinho, era 1% de gordura, Elane. E aí ele entra na boate, chama a atenção da galera e começa a dançar, olha lá, se jogando mesmo. Olha, não vi. Que barato. Que doideira, né? Isso aí 2012, não, 13 já. Que já são 10 anos, como é que pode? Passa muito rápido, né? E aí bem aquela coisa da década de 70, tá vendo? Olha que maneiro. Cabelo, Pô, o pessoal arrasou aí, tá de parabéns, hein? Gostei muito. A produção aqui é nota 10. Então esse personagem, respondendo a sua pergunta, foi muito rico pra mim. Porque me desafiou de todas as formas. Sim, todas. E depois tem cenas dele... Porque ele ficou viciado em cocaína. Porque ele era um cara do subúrbio do Rio, Marechal Hermes. E ele deixa a mulher e a família porque ele começa a trabalhar nessa boate. Porque ele era um cara que queria mais da vida. Só que aí ele começa a se viciar em cocaína. Então começa a se prostituir. Eita. Sacou? Vendeu o corpinho mesmo. Aí tem cenas que eu gravei, assim, tensas, que eu terminava chorando. Porque é ele na rua, daquele jeito ali, sem camisa, debruçando nos fuscas e se oferecendo para poder... E aí o Fábio Vilaverde, que era o personagem Seu Jurandir, que era um alfaiate, era meio que um pai, uma figura de pai pro meu personagem, que era o Anjo. Então ele que me tira da rua... E com ele eu fiz cenas assim, que eu acho que são as cenas mais emblemáticas que eu fiz pra televisão. Porque é o Anjo naquela coisa de tá sem droga. Agora eu esqueci o termo, cara. A abstinência. Tá. Então foi uma sequência que a gente fez no estúdio. Um diretor excelente, que agora, só porque eu tenho problema com o nome, não vou lembrar o nome dele, mas depois eu vou postar sobre isso. E ele deu todo o ambiente pra gente fazer, porque foi assim, muito forte. Então esse personagem foi muito legal. E em segundo lugar, o que eu falei, o Cúmplice de um Resgate, porque era uma novela infantil, mas era um vilão. Então isso eu nunca tinha feito, que era legal, que tinham cenas que eu era todo doce. Aí eu trabalhei uma voz assim, Deus vai cuidar de você. Eu li muito sobre isso, filha. Eu voltei porque eu te amo, eu quero me redimir. Aí ela ia embora, eu falava assim, liga pra esse idiota e fala pra ele que a gente tem que pegar se você quer. Então teve um negócio todo de, sabe, de poder brincar com a... com a voz. E com essa coisa E tem uma cena emblemática também, que eu tranco as meninas a Larissa Manoela junto às crianças, tranco na igreja. E meio que, segundo as crianças que assistiam a novela diziam, eu fiquei possuído pelo demônio, cara. Eita. E aí foi uma cena que a Larissa Manoela saiu afônica. É mesmo? Foi muito forte, assim, muito forte. Então foi legal de fazer. E Dani, e como é que é não levar esse personagem pra casa? Ou algum personagem pra casa? Como que você lida com isso? Então, a Regiane Alves me ensinou isso na primeira novela. Porque assim que a gente começou a fazer a novela, a gente teve uma cena cancelada, porque o Nicolau era DJ, tocava nas bases, a gente foi gravar numa boate no centro. E olha, vocês podem me interromper no meio das histórias, que eu falo demais, então você... Dani, tá respondido. Fica tranquilo. Mas aí saí com a Mel, porque a gente não ia ter cena, viemos ver um filme, aí a gente começou a ter uma relação pessoal, além da novela, que é legal por um ponto, porque você ganha uma intimidade pra cena, mas também você pode acabar indo além e perdendo a mão. Eu era solteiro, ela também tava tudo jóia, mas foi uma coisa ali pontual. Já com a Regiane, quando eu comecei a gravar, naturalmente, mas pra ser amigo mesmo. Falei, pô, vamos jantar, vamos não sei o que. Ela falou, Dani, olha só, eu tive uma experiência numa novela das 8, ela me contou quem era o colega, que não cabe aqui, mas ela falou, nós fazíamos um par, e eu comecei a ter uma convivência com ele fora daqui, que era de amizade, mas eu comecei a me apaixonar. E foi muito ruim pra mim, então eu tracei um limite.
eu não faço mais. A gente vem gravar, mas a gente não vai ter uma relação fora daqui porque é mais saudável pra nós. Porque a gente tá fazendo um par romântico. Então a chance da gente... Já tá ali envolvido na cena, né? E é uma Então, coisa que eu vivi muito isso no Pecado Mortal, falando exatamente sobre isso, porque a Carla, ela mudou de nome, agora eu não vou me lembrar, ela Carla... Enfim, não tem problema. Meu par romântico, e ela era morenona, tanto que eu chamava ela de morena e tal, e a minha namorada da época, ela era loura. E eu senti a doideira, porque você, enquanto artista, ator, você tá ali incentivando, por exemplo, se a gente tá fazendo um par, eu vou olhar pra você artisticamente e eu vou procurar você linda, entendeu? Porque o meu personagem tá apaixonado por você. Eu consigo tirar a roupa, sair dali e ficar legal. Só que era engraçado, como eu sou muito pé no chão, uma vez eu cheguei em casa com a minha namorada e falei, cara, muito engraçado, que eu tô o dia inteiro falando pra Carlinha que ela é linda, que ela é morena, não sei o quê. Chego aqui, minha mulher é linda, é loura. Loira. Totalmente Então diferente. eu senti uma coisa, só que eu tava muito pé no chão. Então eu falei, cara, olha como é que o negócio é fácil. Não é à toa, o Manuel Carlos fala isso. Não é à toa que tantos casais se formaram em novelas. Porque você tá vivendo aquilo ali. Mas eu sempre acho que ator tem que casar com ator, atriz, porque não dá. A gente que não tá ali, eu seria um pouco ciumenta se eu tivesse um marido vendo ele contracenar uma cena de deve ser sexo, muito difícil. Pô, olhar um filme e eu falar, pô, como que eu vou casar com um homem desse, olhando Deve o cara ser difícil. fazendo um amor desse no meio da novela? Mas agora tem até diretor de intimidade, vocês sabem, né? A coisa chegou num nível assim tão profissional por causa do negócio de assédio e tal. Tem 2 amigas que fazem isso agora. Então, ela não é diretora o nome, mas ela é técnica de intimidade. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma cena de sexo, a coisa é coreografada. Eu fiz muitas vezes assim também na televisão, com muito respeito e tal. Então, eu vejo isso com muita dificuldade. Primeiro você beija, depois você vai aqui, aí a câmera vai... Porque o que acontece? Quando você tá, poxa, se pegando com alguém, com seu marido, com a sua mulher, ou se você tá solteiro, sabe? Você tá se pegando, você tá sentindo. Quando você tá sendo filmado, você tem uma coisa estética. Tanto que eu tomei uma bronca do autor de Desejo de Mulher, porque a primeira cena de beijo que eu tive com a Mel Lisboa, eles montaram um carrinho, que é aquele trilho, tipo um trilhozinho de trem, né, que chama carrinho, pra câmera ficar rodando. E a gente no meio da pista de dança, e rodando, e a gente se beijando. E a gente se beijou loucamente, como se não houvesse amanhã. Esqueceu até o carrinho. Foi espetacular. Pra nós foi espetacular, que a gente tava naquele momento ali, a gente tava à vontade pra isso. E aí beijou mesmo. E aí aquela cena foi um pouco comentada, falou, olha, beijaram de língua mesmo e tal, não sei o quê. E aí eu falei, pô, legal, né? O pessoal gostou, porque a gente tá passando emoção e tal. E depois o autor botou no texto, quer dizer, pra todos verem, falando assim, ó, Nicolau e... não lembro o nome do personagem dela. Nicolau, já viram que eu tenho um problema com o nome, né? Mas é Nicolau e personagem tal. Cuidado, não beijem de língua, porque fica muito feio no vídeo. É mesmo. Então, porque era uma novela das 7. Então, sempre você tem que saber o que você tá fazendo e para qual horário público. também. Entendeu? Então, assim, numa série da Netflix, sensual, de repente, passar a língua no lábio, não sei o que, é sensacional. Mas é para aquilo. Por isso existe um diretor e agora um diretor de intimidade. Porque senão você vai fazer uma cena... Eu sempre fui muito tranquilo, cara, porque eu acho que a gente fala de pessoas. Então, tô fazendo um par com você, primeira coisa, como é que vai ser o beijo? Como é que você quer fazer? A mulher é que vai conversa antes, você pergunta, você quer botar a língua, não quer? Mas você pergunta Pergunto, como é que você quer beijar? Sabe, vamos fazer, não sei o quê, o diretor fala como é que é o beijo, como legal. é que não é. Bacana. E essas cenas de intimidade, vocês fazem a cena toda ou tem aquela coisa? Vai parando? Vai parando, começa a beijar, colocou a mão aqui, tem daqui a pouco outra outra jeito, câmera. porque pode ser que você tenha que mudar a câmera, pode ser que você tenha que posicionar de uma outra forma. Normalmente, televisão, você tem 5 câmeras já focadas em você e você faz a cena. Se é cinema ou se é uma coisa mais película, você tem menos câmeras. Hoje em dia nem tem mais película, é tudo digital. Mas estou falando aqui da história toda. Então, assim, se você tem menos câmeras, porque mesmo digital você tem umas câmeras de 300 milhões, não sei o quê, então você tem 2. Então você pode falar, vamos fazer primeiro o lado dela e depois o seu lado, né? Filmando você. Mas quando são cenas assim de ação ou de intimidade, o normal é todo mundo se preparar para filmar tudo de uma vez, para não ter que ficar repetindo. Entendeu? Então, mas eu acho que a preocupação é tão grande com o que você está fazendo, com a estética, com tudo, mas eu acho que são momentos, é como eu tô falando pra você. Se eu tô fazendo um par com uma atriz casada e eu tô solteiro, eu tenho um respeito ainda maior por ela. Porque eu tô solteiro. Se a gente beijar e gostar e quiser sair dali e se beijar, o problema é nosso. Agora, se ela tá casada, se ela tem um namorado, se ela tá comprometida, então tem um outro tipo de cuidado com aquilo, né?
Então eu tive como essa cena que eu falei da Mel, que foi lá em 2001, sei lá, que a gente tava jovem, livre, a gente queria se beijar e ficou se beijando, feliz. Tive outra cena também na novela do Lombardi, que era Kubanacan, que o diretor também era uma figura, esse Cláudio Boca, eu lembrei o nome dele, que a gente tava lá longe, no fundo de câmera, se beijando, eu e Fernandinha Freitas, e na frente a cena acontecendo. E ele era um cara, assim, como é que eu vou dizer... figurão, assim, sabe, tal. E a gente tinha uma intimidade, o elenco com ele, todo mundo se respeitava, tava todo mundo na mesma página, né? Porque eu acho que é isso. O que não dá é você pegar alguém que não tá na sua página e falar, fica aí beijando horas. Aí a mulher fala, como assim beijando horas? Mas não, a gente tava numa boa, a gente era amigo, fora dali e tal. A gente ficou, cara, sei lá, 10 minutos beijando na boca lá longe da cena, com a água aqui no pé, de biquíni e sunga. Então, você vai falar o quê? A gente não tava em quadro, a gente tava lá atrás. Aí você tá ali com seu amigo, ou com uma pessoa que você acha gata, você vai se excitar, entendeu? Normal. E aí você dá risada. Sacou? Agora, eu acho que cada coisa é uma coisa, cada momento é um momento, e acho que a maturidade também, a gente era uma turma jovem ali, entendeu? É diferente, né? Quando você lida com gente casada, gente que tem filho, gente que tá numa outra fase da vida. É difícil você sair de um personagem de galã. Você falou aí que fez um vilão, que gostou, foi um anjo, depois era o demônio, mas é difícil? Porque você é mais gostoso, assim, eu acho. O galã? Eu acho que é mais gostoso. Não, é mais gostoso você fazer coisas que são fora de um rótulo pré-estabelecido, entendeu? Então, assim, eu acho que o personagem que... O Nicolau... Por que eu ganhei o Nicolau? Depois me contaram. Porque eu fui muito... Aquele cara que olha no olho. Ela falou assim pra mim, Dani, quando você fez o teste, eu senti que você é um cara, a pessoa, né? Porque a pessoa empresta pro personagem. Você é um cara que, se você tá saindo atrasado e vem uma senhorinha, você vai segurar a porta pra ela sair e não vai sair na frente. E aí depois você sai correndo. Eu falei, como é que você sabe? Ela falou, porque eu vi isso no seu teste. E o Nicolau é esse cara. O Nicolau não é um pegador. Ele vai ter várias paixões, algumas paixões na novela, porque ele é um cara que ama a vida, ama a mulher. Depois ele virou um cara que tocava violão também, porque eu falei pro autor que eu tocava, aí ele botava cenas eu tocando. Eu tenho uma cena linda da Mel Lisboa dormindo no quarto do meu personagem e eu tocando pra ela. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, tocando violão e tal. Então, eu acho que esse lado de você emprestar pro personagem é muito legal, mas como eles me buscavam isso, falar, cara, como é que o Daniel faria? Porque o personagem era muito aquela minha energia doce, gentil, delicado, um homem que gosta de mulher, mas que é um homem gentil, que é um homem delicado, que não é aquele machão pegador que vai pegar e pá, pá, pá. Então eu gosto do personagem que me tira do lugar de conforto, entendeu? Então acho que é legal. É você mesmo. Mas você mesmo não tem graça. Tem graça também, né? Hoje em dia. É um desafio de fazer um papel diferente. Mas acho que o desafio é que é legal. Como foi o Anjo. Pô, tem que emagrecer, tem que dançar, tem que entrar numa outra vibe, tem que mudar o teu corpo, tem que mudar o teu jeito de falar, tem que ter costeleta, tem que... É a década de 70. Isso é legal, né? O vilão. De onde esse cara veio? Como é que o cara consegue ser um animal com a filha? O cara quer o dinheiro da filha, entendeu? E eu não era pai ainda. Então, como é que é esse sentimento de pai? Onde é que fica? Como é que vai? Acho que isso é que... Eu acho que o artista, a gente quer, cara, se atirar do precipício, né? Sem, sabe? Pra ver se tem asa pra voar. Eu acho que é meio por aí. E voltando ao fato de ter esse sentimento de ser o galã, voltando ainda a Sandy Júnior, né? Você era o namorado da uma das meninas mais desejadas do Brasil. Como que foi ali? Rolou algum clima? Como é que eram os bastidores ali, daquele momento? Cara, imagina, né? Jovenzinho da Silva, doido pra trabalhar na televisão, fazer uma coisa. Eu tinha acabado de fazer um teatro, como eu falei. E aí eu cheguei lá, me encontro aquela menina linda, gentil, delicada, bem-humorada pra caramba, né? Que desmistifica tudo aquilo que a gente... Porque tinha... Acha que é intocável. Trabalhando com a Sandy, com o Júnior e com o Renato Aragão e conhecendo a Xuxa, eu entendi muito de uma coisa que tem no Brasil, fazendo só um pequeno parênteses, se vocês me permitem, que é um descuido do Brasil com seus artistas e com seus ídolos. Porque eu percebi, pelo que as pessoas me perguntavam sobre a Sandy, o Júnior, sobre o Renato, que sempre era uma coisa negativa. Tipo aquela tia, nossa, que gosta de falar mal de todo mundo. Porque ao invés de falar assim, vem cá, como é que é a Sandy cantando perto? Como é que ela atuando? Pô, que legal e tal. Não era sempre assim, vem cá, é verdade que o Júnior é viado? Vem cá, é verdade que a Sandy é antipática? Vem cá, é verdade que o Renato Aragão é um estúpido? Era isso que as pessoas perguntavam. E eu sempre tomava meu tempo numa boa. Falava assim, cara, olha só. Explicava. De onde você tirou isso, irmão? Na boa.
Renato Aragão é o cara mais gentil que eu já conheci na minha vida. E não é comigo, não. Eu vejo ele tratando as pessoas em volta. E aí eu comecei a entender que existe uma coisa que é na nossa cultura de atirar pedra. E aí eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, cara, a gente tem que cuidar dos nossos artistas, porque quem se coloca nessa vida toma muita porrada. Mas isso, na verdade, é nem do artista, acho que é mundial isso. Todo tipo, mundo quer ver, todo mundo quer ver o lado negativo. Eu falo, a desgraça, a notícia ruim que dá ibope. Ninguém quer falar que o Daniel é bacana, é um super pai. Aí ninguém vai falar, cara, tu lembra do Daniel? Tu viu que ele traiu a ex-mulher dele? Tem que ter uma tem que polêmica, ter uma coisa negativa. Né? E eu acho que isso, assim, a gente tem que, obviamente, é interessante a gente buscar coisas como o que eu vou contar agora, respondendo a sua pergunta sobre a Sandy. Eu era um jovem rapaz, eu vi aquela menina linda, um ambiente que eu queria estar, porque eu queria estar gravando, eu queria estar naquilo, então era Teu tudo, primeiro papel, era tudo muito legal. E eu falei, caraca, dá pra se apaixonar por ela fácil. Então logo no começo eu sempre fui esse cara gentil de escrever coisa e tal, aí falava de música com ela, falei, pô, a menina saca tudo de música, eles estudavam muito. Aí tinha até o Moreno Veloso, que é o filho do Caetano. Tinha um disco do Moreno, Beijo Moreno Veloso, que eu gostava muito, que era Moreno Mais 2. Eu adorava aquele disco, que era um disco meio off. Aí eu comprei esse disco, falei, pô, cara, ouve isso aqui que eu curto pra caramba. E junto do disco eu peguei umas flores, agradecendo a ela pela oportunidade de estar com ela. No papel. E, obviamente, galanteando-a. Sim. Mas com o maior respeito, naquela assim, pô, se rolar, vai ser bom demais. Vai que cola. Vai que rola, né? Vai que... E ela foi super doce, super querida, mas obviamente ficou claro. E ela já, eu não sabia, mas nessa época ela já estava com o atual marido dela, que é um namoro super longo, linda a história deles. Mas então, obviamente, eu tava ali pra namorar a Sandy, entendeu? Pô, imagina, quem não ia querer? Não é verdade? Você se dá bem com a imprensa, Dani? Me dou super bem com a imprensa, cara. Sempre gostei de conversar, né? Falo pouco, então me dou super bem e acho que você acaba atraindo também, né? O que você é, o que você curte. Então eu tive poucas situações complicadas, assim, de alguém querer citar alguma coisa. E aí, depois de ficar mais velho, é fácil, né? Porque aí você já cria manchete antes de qualquer coisa, né? Mas quando era jovem, mesmo tendo a sua vida exposta, não tinha nada de... Foi tranquilo, porque eu acho que eu nunca tive, assim... Eu fui, talvez, um pouco diferente mesmo, porque a gente fazia muito jabá, né? Na época de novela. Jabá, pra quem não sabe, você ganha uma grana pra ir ali fazer um baile de debutante, uma presença numa boate. Então, pô, tinha final de semana que eu voltava com um saco de dinheiro pra casa, porque você recebia em dinheiro. E todos os lugares que eu ia, já tinham ido outros colegas, né? E sempre tinha uma coisa assim dos caras, os produtores, falei, e aí, faz a presença. O cara fala, pô, o fulano saiu daqui, cara, porque a presença era 1 hora. E eu acho o seguinte, se você é um artista, que o cara tá te pagando pra você estar lá 1 hora, você tem que ser o mais legal, o mais simpático, o mais querido. E eu, como tinha música, eu falava assim, não vou ficar lá só dando autógrafo. Posso levar um violão e fazer um som? Tem som na casa? Aí eu levava, cantava pra galera e depois ficava ali dando autógrafo, conversando, e depois eu ia embora. Porque eu falava, pô, por que eu vou estragar essa coisa legal que tem? Aí o cara falou, não, mas o fulano veio aqui, saiu daqui 5h30 da manhã com 2 meninas. Aí o outro chegava e falava assim, quem que você quer levar pro hotel? Eu falava, oi? Quem que você... E eu nunca tive tesão nessa coisa fácil, assim. Porque eu falei, cara, a menina não sabe nem quem eu sou. Ela quer me dar porque eu sou o cara da... O que eu recebi, gente, de bilhete assim, eu sou massagista, eu vou no seu hotel, eu e minha amiga... Porque a galera se atirando pra tudo, e eu acho que é legal. Só que isso não enchia minha barriga. Então era um cara... Você queria conquistar. E eu tinha namorada. Nessa época, ela namorava a Juliana de Dor, nessa época específica, né? E, pô, era uma vibe maneiraça. E eu sempre achei que a energia do sexo... Que se eu espalhasse isso ia me fragilizar energeticamente, sacou? Porque é uma parada muito... Entendeu? Sem contar que eu sou virginiano, então eu achava nojento também. Falar, pô, ficar me... Né, eu nasci na época Que dia? 1 de setembro. O meu dia 9. Ah, Virgínia também, show de bola, olha aí. Por isso que o virginiano é o seguinte, né? Já bate, a gente se encontrou uma vez no programa que você fazia, Os Donos da Bola. E aí dali a gente se falou, trocou o telefone, depois você me chamou pra uma... Eu te chamei pra um som que eu ia fazer no Gallery, você me chamou. Isso, sempre a gente teve essa simpatia, assim como e agora na tua peça. É a mesma coisa, porque bate, né? Acho que o virginiano ele tem um jeito de pensar ali meio parecido. Então eu falava, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Pra quê? Eu via AIDS, a galera morrendo de AIDS. Então eu sempre tive um certo medo, um certo cuidado, porque eu acho que saúde também é tudo, né? Então acho que tem esse lado, tem o lado espiritual também, o lado da coisa toda. Então acho que isso já me colocava... Era eu. Eu nunca quis ser alguma coisa que eu não era. Tipo, né? Que nem você tem, às vezes, um cara que era gay, aí diziam pra ele que ele não podia ser gay. Então o cara já tá reprimido ali com aquilo, então a imprensa saca isso...
Aí vai em cima de alguma coisa, É. agora isso não tem mais isso, ainda bem. Ou então o cara é mó louco da droga, e aí a galera quer achar uma doideira, como você falou. Mas eu não tinha. Eu morava no prédio aqui na Barra, que tinha prédio na frente. E volta e meia eu saí de cueca, andava pelado. Aí um dia o cara me ligou, porque tinha um negócio de interfone entre os condomínios. Aí o cara falou, eu fico te vendo aqui, não sei o quê, mas eu não sou viado, não. Mas eu acho você lindo. Eu falei, cara, você é gay sim, mas tá tudo certo. Mas olha só, fica de boa. Aí alguém falou pra mim, você não tem medo de ser filmado? Eu falei, não, porque eu não tô fazendo nada que ninguém faria. Demais, Ainda né? mais dentro da sua casa. Transar com a minha namorada, entendeu? Eu não tô aqui consumindo uma droga, não tô fazendo uma orgia, não tô não sei o quê. E se eu estivesse fazendo orgia, a minha casa é minha vida, Dentro o da problema é casa, meu. é. Então eu não tô assim, se eu tivesse aqui recebendo vários amigos pra me... né, obsediar, isso aqui, falar, cara, não posso, ninguém pode ver que eu sou gay, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. Então, não vai descobrir o quê? E eu acho que essa maneira de você ser e de você colocar a coisa na mesa, as dores que você sofre, a dificuldade que é, a falta de grana, de você não estar empregado, os medos que você tem, parará, isso traz as pessoas pra você e até a imprensa. E teve algum momento marcante, assim, dessa exposição da imprensa na tua vida? Cara, eu me lembro de uma bobagem, assim, que eu vi fazer fotos até aqui no Citar América, onde a gente tá gravando, no Rio de Janeiro. Vim fazer umas fotos, era a época da novela Kubanacan, do Lombardi. E eu sempre tive essa coisa do multiartista, porque eu comecei tocando e cantando em bares da Tijuca com 16 anos. O teatro veio muito depois. Eu me formei como ator em 2000. Então, em 90 eu estava tocando e cantando. Então, 10 anos depois eu fui me formar como ator. Então, a minha história começou pela música. E eu sempre achei que era possível, e acredito, levar as carreiras juntos. Porque eu via Justin Timberlake nos Estados Unidos, eu via outros artistas grandes lá fazendo musical, fazendo cinema e tal. Então, para mim, isso era natural. No Brasil, não era natural. Fui muito criticado. As pessoas falavam, mas vem cá, você quer fazer o quê? Não dá para fazer tudo. Tu quer cantar? Não dá pra ou fazer, tu quer cantar ou tu quer atuar? É. Falou, irmão, calma. Então, eu tava dando essa entrevista e eu meio que tava talvez puto com isso, com esse preconceito. E eu falei, cara, o que eu tô mostrando na novela é uma parte do que eu sou. Sacou? É uma parte do que eu sou, mas eu sou muitas outras Sou coisas. muito mais do que isso. Mas eu não falei mais do que isso. Mas foi o que eles tá vendo? Foi o que eles colocaram. O que tá eu na novela sou 10% do que eu sou como artista. Aí Eu não já vem falei aquela assim. manchete. Falei assim, eu tenho muitas outras coisas. Aí veio aquilo, aí o que eu fiz? Me incomodou pra caramba. Eu peguei e pedi pro produtor na época. Falei, vem cá, pode me dar o contato do Lombardi, o e-mail? Peguei o e-mail do Lombardi, escrevi pra ele, falei, querido autor, amo fazer a tua novela, tenho o maior orgulho de fazer. Saiu uma bobagem que eu não falei, só queria te falar isso. Aí ele me respondeu, eu conheço você. Atuando, né? Porque o autor, ele é também o cara que vê a tua alma, né? Ele falou, eu conheço você, mas obrigado por me dizer, mas eu já sabia que aquilo ali... Imagina, o Lombardi fazendo novela há 300 anos, o que ele já viu de coisas negativas, de manchete negativa, de da coisa. Então, mídia. cara, foi basicamente isso. Quando a gente estava grávida, que a gente estava conversando aqui sobre gravidez, que você está lindamente grávida, parabéns de novo. Obrigada. E nós, né, que somos pai Papai, e mãe de mamãe, menina... quando a gente estava, já finalmente conseguimos ficar grávidos, eu e minha mulher, doutora Reis, a maior cirurgiã plástica do Brasil, procure saber, aqui com consultório novo também no Citar América, em breve, nesse legal. mesmo andar. Que legal. Então, procure saber, beijo, meu amor. E aí a gente teve 2 perdas gestacionais também, que é uma coisa dolorosa para quem tá querendo engravidar. E a gente queria muito já há algum tempo. E quando finalmente ela estava grávida e a gente começou a dar entrevista, que eu falei, eu quero compartilhar isso com as pessoas. E principalmente eu quero compartilhar de uma maneira muito iluminada e bacana as dores do que a gente passou. Porque para quem olha de fora, eu sempre fui o cara privilegiado, milionário, que comia todo mundo, que era assim, entrava no táxi, né? Entrava no táxi e o cara assim, irmão, de coisa da televisão, porra, tu deve comer muita mulher. Falei, irmão, não quero isso. Eu quero uma que esteja muito legal. Então, eu comecei a entender a imagem que eu tinha de rico, que eu nunca fui, sacou? Imagem de galã. Me ferrando tem, e tal. Então eu falei, cara, vamos contar pras pessoas, porque eu imagino as pessoas que não têm acesso ao que eu tenho e que estão ali, sacou? Ralando e de repente a mulher tem uma perda gestacional e olha e fala, pô, olha só que casal lindo e perfeito, nada dá errado, e eu aqui me ferrando. Ninguém conseguia ver a tristeza, responsabilidade né? como artista ou como pessoa conhecida de falar, gente, olha só, estamos aqui junto, compartilhando com vocês. Então eu fiquei super na dúvida de compartilhar essas coisas. Depois falei com a minha mulher, falei, amor, primeira entrevista que eu dei sobre isso foi pra quem? Eu falei, amor, eu contei tudo. Tem algum problema? Ela falou assim, não, eu confio em você, se você achou que estava pra contar, e eu acho legal também. Eu me sinto confortável, porque eu acho que a gente vai estar fazendo um bem. E depois a gente fez um
um ensaio lindo com a Mari Riguez, que é uma fotógrafa até de Floripa, que é da mulher grávida. E a Hazel ficou ali, fez fotos também nuas, maravilhosas, incríveis. Maravilhosa. E a gente fez uma matéria para Caras com essas fotos. A gente estava com uma assessora incrível, que é a Adriana. Beijo, Adriana Monteiro, lá de São Paulo. E ela teve o maior cuidado também com algumas fotos. Ela falou, Dani, tá tão lindo, não vamos passar pro lado onde exponha a Hazel no outro momento. Mas pegou fotos lindas, a gente fez essa matéria incrível. E aí depois várias pessoas falaram assim, cara, que bacana você como homem, como marido, você ficar à vontade de colocar sua mulher, porque a matéria era ela no seu esplendor. Porque, gente, vocês mulheres, vocês estão milênios à frente da gente. São lindas, mas vocês têm um útero, que é a razão da vida. Eu sempre falo isso. Então Não foi à toa que o Papai do Céu deu esse dom, né, de ser mãe. Que Não deu isso, pros você homens, pega a mulher, cara, gerando uma vida ali. Isso é uma coisa muito mágica. Você só tem que, como meu amigo aqui falou, o produtor, ele falou assim, a gente tem que dizer amém e falar obrigado, pedir desculpa. Não tô falando que tem que ter uma relação abusiva, nada disso. Sim. Tem que ser muito gentil, mulher com homem com mulher, tudo muito legal. Mas, cara, é o que eu falo, a minha mulher é uma mãe incrível. Incrível. Se eu me esforçar muito, eu vou conseguir ser 20% do que ela é. Claro que eu posso tocar para minha filha, fazer uma cançãozinha, como eu faço sempre. Agora eu vou lançar músicas que eu fiz para ela em momentos assim. Então tem letra errada, porque eu compondo na hora. E aí tem a falinha dela. Então faço uma música para ela comer, a comida tá te olhando no teu prato, aí a música da hora do banho. Aí minha mãe ontem falou, né, que minha mãe é uma grande psicóloga também, dona Ítala, beijo. E ela falou assim, pô, é legal porque cada um dá uma coisa diferente. Então, e esse momento, ela nunca vai se esquecer de você compondo uma música para ela. Eu falei, legal, mas também quem tá ali ralando, vendo que vai ter a hora de desfraldar. Que aí, de repente, chegava um negócio lá em casa, era o adaptador da privada. 5 meses antes. Porque minha mulher, mano, ela é adiantadinha da Silva. Do tempo. Chato pra caralho. Aí eu falei, mas é maravilhoso. Eu falei, amor, pra que isso? E eu sou grande, então eu tenho um negócio com espaço, tenho toque. Aí já tô lá na privada, já tem um negócio dando joelhada. Eu falei, o que é isso aqui, amor? É o adaptador pra Alice quando vai desfraldar. Eu falei, mas faltam 6 meses. Ela falou assim, não, mas daqui a pouco. E aí tem que estar olhando. E aí é bem feito. Eu também fiz isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem, cara, que abençoar essa história, agradecer. E, obviamente, tirando isso, o casamento não tá legal, é ruim, é desagradável, isso aqui, tem que separar e vamos pra frente. Agora, vale a pena tentar corrigir, porque eu tenho amigos que se separaram, muito mais velhos que eu, e têm filhos do primeiro casamento, eles falam, cara, se eu pudesse ter reparado coisas de uma maneira saudável, ia ser legal, porque eu me casei de novo, amo ter conhecido essa mulher, não vejo a minha vida sem ela, mas é muito trabalhoso, porque aí você tem o filho do outro casamento, você tem não sei o quê. Então, se eu tivesse conseguido resolver ali com ela, ia ser legal, racionalmente falando, né? Então, acho que tem esse lado. Até que ponto vai essa linha tênue de você, de fato, investir naquilo que você tem e tentar reparar aquilo. Eu já fiz terapia de casal com a minha mulher, muito antes de ter filho. Depois, quando teve filho, deu um monte de meleca de novo. Senta e conversa. E a Reza é cirurgia plástica, né? Então, eu sou o cara que conversa, que tem o diálogo e tal. E ela é a pessoa que opera. Que corta a pessoa e resolve a pessoa. Então, é difícil o negócio. E ela deve ser muito razão, né? Muito razão e cabecinha dura da Silva, entendeu? Então, a gente tem que dar um jeito ali, né? Podar as arestas. O marido ali, o marido é a mulher ali, o nosso produtor e a esposa, donos da agência. Aí eu vou falando ele assim, ó. Você tá pensando o quê? Vai apanhar muito quando chegar em casa. Mais 3 meses sem transar. Quando a gente teve o filho, né? Fala aí você, gente. Tô falando pra caramba, para. Não, então vamos lá pra peça. Como surgiu a ideia da peça? Uma peça maravilhosa que eu assisti. Obrigado, amei que você foi. Depois ajuda tem que... Levei as amigas, todo mundo gostou. É verdade que essa peça te deixou entrar no cheque especial? Totalmente. Ainda tô. Mandei um print pra minha assessora de imprensa, porque eu falei assim, olha só, não vamos ficar... Porque ela falou assim, a gente tem que ter uma coisa polêmica. Papo da polêmica, né? Renata Rode de São Paulo, beijo. Ela foi ver a peça, quando eu levei pra São Paulo. Primeira vez. A gente estava aqui num teatro de 150 lugares, Fashion Mall, e fomos pro teatro de 700 lugares. J Safra. Que ia fazer J Safra depois Gazeta, que é um teatro lá na Paulista, que eu tinha maior vontade de fazer... E aí chegamos no J Safra, falei, gente, e agora, né? Como é que vai ser? Aí, Renata Rude estava na plateia, que eu convidei. Fui fazer um programa da Jovem Pan, de televisão, ela era diretora. Convidei a galera, ela foi. Ainda aconteceu o seguinte, deixei convite para ela, mas deu algum problema lá, não acharam o nome dela, ela pagou. A entrada. CMP da vida, mas falou, vou pagar, já tô aqui. Depois que ela viu a peça, me mandou um áudio incrível, assim, falando, cara... Porque eu falei na peça, você viu que eu converso muito. A peça da gente, você que não assistiu e quem não viu, venha ver.
é uma peça que a gente faz juntos. Interage. Entendeu? Então, assim, é o tempo todo Fora que conversando ele com a canta plateia. várias músicas maneiras, fica todo mundo dançando, cantando. Dos junto anos lá, 80, porque é uma viagem imersiva aos anos 80. Então eu contei o que estava acontecendo. Meu carro tinha enguiçado, indo para São Paulo na Marginal. Então eu coloco isso na peça de uma forma. Um amigo falou, pô, parece um musical stand-up, né? Eu falei, legal essa visão, porque tem muito humor, né? E aí ela me mandou esse áudio, falou, cara, que legal essa peça, pô, a gente tem que ver que você que não tem patrocínio. Aí ela entrou para trabalhar com a gente agora. E quando ela falou, cara, o que a gente pode contar que é uma manchete? Eu falei, cara, eu não sei, mas meu carro tá vendido. E eu tô no cheque especial porque eu tô bancando fazer a peça, porque é o meu projeto e eu acredito muito nisso. Ela falou, legal, ela escreveu um release e a manchete que saiu era isso. Galã, global, sei lá, fica no cheque especial e vende carro, mas tudo pra colocar o meu sonho no palco. Legal. E aí eu mandei um print pra ela, falei, se alguém perguntar alguma coisa, tá aqui, menos 14 mil reais. Né? Ela falou, Dani, que isso, não precisa se expor, pra mim eu te conheço. Falei, não, mas tá aí, cara. Quero botar manchete, entendeu? Na hora que terminou a peça, você subiu com o cara lá e agradeceu, porque foi ele que escreveu, né? Eu e ele juntos, o Luciano Viana. Porque a festa Ploc, a gente fica conversando, a pessoa não sabe, né? Então chama Anos 80, uma experiência Ploc. É um musical imersivo nos anos 80, passando pelas músicas de novelas, música do pop rock internacional, o rock Brasil que floresceu nos anos 80... O brega, que a gente achava que era brega, mas sabe que era maravilhoso. Sidney Magal, Fábio Júnior, Dalto e outras coisas mais. E aí a gente traz a galera para uma viagem no tempo. Você que for assistir, você pode discordar ou concordar comigo. Não, maneiríssimo. Então a galera é para mergulhar mesmo. Então aqui no Rio a gente oferece Batida do Osvaldo no intervalo, porque é nada mais dos anos 80 que a Batida do Osvaldo, nosso patrocinador. A gente dá Bala Juquinha, Pirulito Bolete, Sete Belo, porque a nossa ideia é as pessoas, de fato, estarem nos anos 80. Ai, que bacana. E aí a peça surgiu dessa forma. O Luciano, a gente começou uma relação, fiz uns shows na Festa Ploc, né, temáticos. Primeiro era Del Sarto canta novelas, como eu sou um cara que faz novela e que sou músico, então eu fiz um show que falava de novela, música de novela. E depois ele falou assim, cara, escreve um musical e estrela um musical dos anos 80. Eu falei, nem fudendo, tá maluco. E aí me pegou, né? Eu falei, vamos fazer. Aí 3 meses ali, escrevendo. E a gente escreveu, dirigiu juntos. E botamos no palco. E agora a gente sabe que não pode mais viver sem fazer o musical. Então, beijo, Luciano Viana, meu sócio. E como que vocês dividiam, assim, essas funções? Fazia um pouquinho de cada? Como que era? Cara, foi muito interessante. Porque o Luciano, ele é um cara gênio. Ele é meio que um nerd gênio. Então, ele saca tudo dos anos 80. Ele criou a Festa Ploc, que tem 19 anos de existência. E é o maior símbolo de festa retrô que existe na América Latina. Ele já viajou com a peça para Dubai, para não sei aonde e tal. E então, como é que foi o nosso processo? Ele me deixou muito à vontade e vice-versa. Então, a gente teve a primeira reunião e ele e o meu empresário foram sócios numa outra produtora. Então, o Marcelo Reis, que é meu empresário na música, me apresentou para o Luciano e falou, cara, vamos fazer coisas juntos. O Luciano tem uma cabeça maneira e tal. Daí veio o Del Sarto canta novelas e depois veio o Anos 80, uma experiência Ploc. Como é que a gente fez? Fizemos uma primeira reunião, ele me contando como é que seria o musical e tal, e eu com o computador já estava escrevendo a primeira cena. Então, quando eles terminaram de conversar, porque eu vou pegando a energia, Sim. aí eu falei assim, escuta isso aqui, vê o que vocês acham. Aí eu li, que é o que é a peça hoje. Daniel entra com um figurino colorido anos 80, depois de um vídeo de muitas imagens loucas de viagem no tempo, e diz, bem-vindos aos anos 80. O que vocês acham? Aí falei mais uma coisa, aí o Luciano na hora falou, respondeu a sua pergunta. Pô, maneiro. A gente divide por blocos. 5 grandes blocos de músicas dos anos 80. E as músicas têm que ser curtas, ele falou. Pra gente, tipo, música de 1 minutinho, porque a gente já fala de uma coisa e já vai na outra. Aí eu falei, e o texto e música se confundem. Né? Porque você viu lá que é assim, né? Para de repente eu falo alguma coisa. Aí canta. O pai dela falou pra mim, tem que ter respeito. Daniel, give a little respect. Eita, pam, param, param, pam, param, param, Ah, pam. que bacana. Então uma coisa se fundiu na outra. Ah, legal. Aí o Luciano viajou. Eu criei um Google Drive, que eu amo usar o Google Drive com que eu trabalho, imprensa, produção e tal, para jogar ideias. E eu comecei a jogar ali o que eu já tinha escrito e ele ia completando de longe. Legal. E eu vi que eu tinha que trazer histórias minhas, para eu ter uma credibilidade no que eu estava dizendo. Por que eu estou falando sobre os anos 80? Então eu lembrei de coisas que eu não lembrava. Não, aquela parte da... Quando você dança assim, falando que era da... Na época que a gente dançava música lenta, que não podia botar a mão, era a mão no ombrinho, aqui. Começava com a mão no ombro para dar a distância, né? Música lenta. E aí depois, quando a coisa ia esquentando, se ela passava a mão na sua cintura, era incrível, né?
E aí você ia chegando junto assim, e aí tem A gente ria na peça. tem a história toda de você dançar. E às Muito vezes a legal, festa era galera. na casa- Assistam, que vale muito a pena. Obrigado, que bom. Venham ver. A gente tem datas aí, posso falar as datas? Pode? A gente tem datas aqui em Niterói, na Sala Nelson Pereira dos Santos. É uma sexta e um domingo. Dias 16 e 18 de junho. Então ainda falta um tempinho, dá para se programar. E a gente vai fazer São Paulo, Teatro Gazeta, o pessoal que está assistindo aí de São Paulo, nossa terceira vez lá, 1 de junho, que é uma quinta-feira. A gente pegou uma quinta, porque o pessoal dizia que sexta era meio complicado, trânsito em São Paulo e tal. Então a gente vai ser legal porque a gente vai ter participações especiais, que eu vou contar mais próximo. E a gente vai ter também os amigos artistas que podem assistir a peça numa quinta-feira, né? Que é dia Ai, de que semana. Então a bacana. sessão Sim, também legal. para classe. É. Então vem assistir, a gente tem um Instagram e anos 80 uma experiência PLOC. Então muito legal ter vocês junto com a gente Show, lá, com porque o teatro é certeza. pra gente celebrar, né? É. E de todas as músicas da peça, qual você mais gosta? Pode dar uma palhinha pra Posso, gente? com certeza, lógico. Vamos Inclusive lá. falei pra caramba, não tava nem fazendo música, né? Teve Vamos uma coisa... aproveitar um pouquinho. Qual que foi o momento pra você, por exemplo, como público, que mais te marcou? Esse da dança, né? Da dança e uma hora que você contou um pouquinho do Fábio Júnior. Ah, exatamente. Porque É. o Fábio Júnior, cara, na hora que a gente tá falando do Cassino do Chacrinha, né? Que era um palco mais importante, assim, Sim. do Brasil pra música. Que lançou o Vando. Exatamente. Lançou o Vando. Então tem uma hora do Fábio Júnior que a gente faz uma canção que é bem muito bonita. Eu falo que o Fábio Júnior, ele nasceu com USB conectado no coração, né? Dos brasileiros e brasileiras. Porque o cara é incrível, né? O jeito que ele escreve, como ele fala, a delicadeza que ele tem. A gente faz essa música aqui, ó. O que há? O que tá se passando com essa cabeça? O que há? O que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos em seu coração? O que há? Por que há tanto tempo você não procura meu ombro? Por que será? Por que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia no olhar. Telefona, não deixa que eu fuja, me ocupa os espaços vazios, me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços macios. Aí a gente emenda, né? Aí tem um saxofonista, o Andy Drummond, que ele faz aquele que é, pra mim, uma das músicas mais lindas, que é o Muito Estranho do Dalton. Aí nesse momento ele puxa. Aí vem a bateria. Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no... Pode cantar, Júlio. Lembrar nosso banho. É pra cantar mesmo. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Vem! Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. É muito lindo. Show! Muito Muito legal. lindo. E a Muito gente chegou bacana. a ponto de dizer que essas coisas eram bregas, né? Não. No momento lá atrás. Foi. É. Não sabíamos de nada. Vamos lá, como que agora é o Daniel como pai? Cara, o Daniel como pai é um pai apaixonado, porque eu queria muito tempo ter uma filha.
e ajudo na medida do possível. Né? Porque, assim, a Reisa, como eu falei, é uma super mãe. Então, ela chega com tudo junto, na frente, adiantada, porque ela já está antevendo as coisas, estudou sobre tudo, como é que é a alimentação, como é que não é, como é que é a rotina do bebê, ela estruturou tudo. E eu tô ali para dar suporte a ela, né? Porque ela é super... quer carregar o mundo nas costas, então né? Para ser o... E para dar limite também. Porque eu acho que é legal essa estrutura, né? Onde a energia masculina, que eu tenho mais que ela, apesar dela também ter, e eu tenho a feminina, mas ela tem mais, a gente poder se equilibrar nesse aspecto. Então, para ela, é tipo, pode tudo, é tudo que a Alice quiser, porque o amor, né, de vocês mães é muito intenso. E eu sou o pai para poder dar aquela extra cota de segurança para ambas, sabe? Mas assim, que troca a fralda também, dá comidinha. troca a fralda. O primeiro banho foi eu que dei. É. O primeiro banho foi eu que dei. A gente fez um esquema de não dar banho, porque não sei como é que foi para vocês, mas a gente leu muito. Então, assim, não tem por que dar banho quando a criança acabou de nascer, porque ela sai toda cobertinha. Ah, tá. Assim que nasce. nasce. Porque antigamente, né, nasceu, toma um banho, bota a roupinha e dá pra mãe. Então a gente falou, não, a gente quer que fique ali, cobertinha daquele requeijãozinho maneiro, né, que sai assim, né, e a gente fez uma coisa toda... A gente queria parto normal, ela queria, mas a Alice, já mostrando também a personalidade que tem, ficou sentada. E parto normal sentada é impossível. Não tem como. Só se a pessoa for maluca totalmente, a minha mulher é maluca, guerreira, ela falou, não, vamos encontrar alguém que faça. Aí eu li um pouquinho e falei, não, vamos encontrar alguém que faça, porque a criança vai morrer enforcada. Então, não, vamos fazer, você é médica. Aí fizemos a cesárea, só com uma médica super legal. E aí, então, ela botou, né, cortou, não sei o quê, e eu que tirei a Alice, entreguei pra Hazel, então a gente ficou ali junto. E ela toda de requeijãozinho, né, que legal, aquele cheirinho bom demais. Cortei o cordão umbilical. E a ideia era essa, era deixar ali, quando caísse o pedacinho do cordão aí que fica, aí que dá o banho. Banhozinho. Né? Vocês também fizeram assim? Não, a gente deu banho. Inclusive, a gente te ensinou, né? Dar banho no chuveiro. A gente não dava banho. Na verdade, a minha ficou uma semaninha na incubadora, então quando nasceu um pouquinho antes. Ela ficou no CPAP. Ela tinha um espasmo respiratório. Aí ficou uma semaninha. Só peguei depois de uma semaninha. Isso, mó estresse, né? Mas que bom que ela tá saudável, linda. Quero te dar um presente pra você e pra sua esposa almoçarem no Barra Grill. Uma churrascaria maravilhosa. Eu vi aqui antes, né? Perguntei, falei, patrocínio que eu vi a logo. Pô, obrigado, muito legal, adoramos. Leva a gente vai com certeza. Com certeza. Não é apenas um steakhouse, é uma experiência. Pô, obrigado, estaremos lá. Valeu. E caminhando pro final, vamos lá. Quais são os projetos do Daniel pro futuro? Conta um pouquinho pra gente. Cara, viajar muito com a peça. Eu quero levar essa peça pra todos os cantos, assim, do país, porque eu acho que a gente tem uma experiência das pessoas saírem muito alegres, muito leves, felizes, e essa é a minha missão como artista, é causar esse impacto positivo de uma coisa leve, de refletir, de curtir. Então eu quero levar a peça para todos os lugares que forem possíveis, assim. A minha ideia é ficar com essa peça viajando. Esse é o teu lado empresarial também. Também. E cara, como músico, né? Como eu falei pra vocês, vou começar a lançar canções que eu fiz pra Alice, junto com a Alice. Ai, que delícia. Então, colocar isso, mas de uma forma muito assim, sem expectativa. Eu acho que depois da peça foi muito legal pra mim, porque eu sempre queria escrever um projeto, não tinha feito ainda, porque o meu eu não permitia. Ficava dizendo, não é bom, não tá bom, crítico, né? Quando eu fiz a peça, eu falei, cara, tem que escrever porque tem data, então eu vou fazer de qualquer jeito, entre aspas, porque virginiano, quando faz de qualquer jeito, é sem encher o saco, perfeccionismo total, sempre. Então o perfeccionismo me atrapalhava muito. Então eu falei, cara, agora eu vou lançar as músicas de uma boa, sem expectativa. São 60 mil músicas lançadas por dia no Spotify, entendeu? Para você vencer um algoritmo, para você... Então, cara, eu vou lançar para mim, para quem quiser ouvir. Gravações do celular, que tem a Alice falando no fundo. Continuar fazendo show, que eu faço um show, modéstia à parte, incrível para casamentos. A gente faz muito casamento, muito corporativo, é o Del Sarto Live. É um show de sucessos, pop rock internacional, Brasil, que bota a galera pra dançar, pra se acabar. Então a gente já fez casamento na Itália, Punta del Leste no ano passado. Então, a gente fez o Blue Note no ano passado também em São Paulo, mostrando um pouquinho desse show. E aí, então, é um show que a gente pode fazer onde você quiser. A gente faz pra 2 pessoas ou 5 mil. Então, continuar levando o show pra alegrar também a galera, celebrar a vida. E, cara, e ter
continuar com saúde, né? Bacana. E sair do cheque especial também. Vai ser um projeto importante. Importante. Conto com você. Agora vai o meu quadro. O quadro Elaine Azevedo, Intimidade. O que você faz na intimidade que ninguém vê? Que ninguém vê. Daniel com Daniel. Cara, olha, eu sou uma pessoa que vive pelado. Só durmo pelado. Vivo pelado. Será que você é do virginiano? Vivo pelado, não gosto de ter roupa me incomodando, entendeu? Porque quando eu dormia só de samba canção, quantos sonhos eu tive que eu tava levando um fio dental assim gigante, porque você fica se mexendo, daqui a pouco a cueca vai entrando e pega dali, a gente tem saquinho, né? Homem, tem aquelas coisas, daqui a pouco você tá todo desembeiçado. Eu falei, não, chega, sem isso, é só um edredom e nada. Então eu vivo muito pelado. O que mais que eu faço na intimidade? Não sei o que é. Vocês querem uma coisa apimentada, divertida? E entre quatro paredes, vale tudo? Vale tudo. Vale tudo. Tudo, absolutamente tudo. Vale, inclusive, voltar ao erotismo, né, amor? Porque depois que a gente fica pai e mãe, né? Quando a gente pensa as coisas que a gente fez, não é verdade? Já tá o marido ali de novo assim, ó, Jesus, mas ele tá também se aproveitando, que ele fala com a mulher aí, ó, aí, amor, tá vendo? Porque quando a gente é jovem, né? Quando tá namorando, mas você quer... Pai e mãe, Você quer, deixar o outro muito louco. Então a gente começou o namoro... Essa intimidade também é legal. A gente começou o namoro, ficamos 1 semana e meia juntos aqui no Rio, e eu fui passar 32 dias na Califórnia, terminando o Desejo de Mulher, que foi a novela que eu falei. E aí fui viajar para gravar uns clipes, tal, com um sócio meu, o Berbel, que é um músico também incrível. E aí a gente foi estruturando o relacionamento ali no WhatsApp. Muitos nudes foram enviados. Então, assim, é isso aí. Quando voltou... Pô, e aí demais. O negócio foi que foi, entendeu? Pegou fogo. E a Reis é produtora de conteúdo pro namorado, entendeu? Quando eu falei pra ela no carro que tem que jogar, entendeu? O pessoal aí joga uns negócios assim, como quem não quer nada. Entendeu? Aí eu falei, ela me levando no aeroporto, eu vi o jaleco dela, falei, esse jaleco aqui, hein, quem sabe? Pra você mandar umas fotos de jaleco, sem nada por baixo. Ela captou a ideia. E aí, naquela época, usava GoPro, né? Daqui a pouco comecei a receber uns vídeos altamente produzidos. E aí foi daí pra diante. Aí, cara, eu acho que é o seguinte, você tá com alguém, você fala assim, o que você quer, o que a gente faz, não é verdade? Tá ali pra tudo. Cada um topa. Tá ali pra tudo. E alguém já te pediu pra cantar uma música ali na hora? Cara, na verdade, esse é um hábito que eu tinha muito e que, engraçado, com a Hazel, eu não tenho. Que era essa coisa de você ali depois do namorinho e tal. Mas é que, cara, minha mulher é tão... Como é que eu vou dizer? A energia dela é tão... Sei lá, definida. Que assim, a gente fez ali não sei o que, gostoso. Estamos satisfeitos, dá um abracinho. Já ela já quer levantar, já pra ver como é que tá ali. Se já pra fazer não sei o que. Vamos pra não sei aonde. Fala assim, calma aí, fica um pouquinho juntinho aqui e tal. Porque sempre, né? Era isso. Terminou ali aquele love com love, não sei o que. O violão tá sempre perto. Aí pega o violão. Aí tocar aquela música, né? Ali os dois pelados na cama. E aí você tem aquela inspiração, aquele momento de emoção. Eu adoro isso. Mas com a Hazel não rola muito. Aí ficou o recado aí, amor. Pra você pedir pra eu tocar a musiquinha depois, entendeu? Você já broxou, Daniel? Muitas vezes. Eu acho que eu fui o cara que mais broxou na face da terra. Porque toda a primeira transa que eu ia ter, até... Acho que com a Hazel eu não brochei, não, na primeira vez. Deixa eu lembrar. Não, com a Reis eu não brochei na primeira vez, não. Mas foi a única. Porque todas as outras, como eu sempre fui um cara muito da coisa da construção, o virginiano talvez você concorde comigo. Sim. A gente tem tesão primeiro pela ideia da outra pessoa, pela cabeça. Não é a cabeça, não é o corpo, mas eu sou muito assim também. Não é o visual, não é o corpo. Tem que ter algum... Tem que ter um negócio que te chama atenção ali na conversa. Tem que ter um senso de humor, tem que ter uma inteligência. Um carinho diferente. Tem que ter uma parada maneira, entendeu? Não é um negócio de... caraca. Depois tem isso também. Eu até falo isso, mas não sou muito carnal de primeira também, não. Exatamente. Mas, não sei com você, mas assim, já tive experiências que foram carnais de primeira que foram sensacionais também. Tipo, porque tinha que acontecer. Era genuíno. Você encontrar uma mulher e aquele tem um negócio, daqui a pouco você tá se beijando na escada do hotel e tá fazendo um amor incrível, transando, trepando, o nome que quiser dar, porque fazer amor é depois, né? Mas eu acho que tem esse lado, sabe, importante de você ter a conexão. Mas qual foi a pergunta inicial mesmo? Broxar. Muitas vezes. Então, como tinha uma coisa idealizada, né, pra mim, porque era aquela coisa, pô, a mulher, a gente vai se despir um pro outro, a gente vai, né, fazer esse encontro de energias e tal. Então, muitas vezes... Eu tava morrendo de tesão e logo na hora... Mas aí, quando eu já me entendi, eu já falava assim, olha só, isso chama-se o livre-arbítrio da piroca.
Entendeu? Pra já dar uma risada, tem que rir. Pronto, Então, para não eu ficar o quero, mas climão. ele não quer. Ele manda na parada. Ele é que sabe. E aí, nessa de falar besteira, de brincar, começava a brincar daqui, brincava dali. Aí funcionava. Aí o tempo diminuía. Tipo, as primeiras vezes tinha que esperar um dia. Aí eu ficava mal, sabe? Pô... Depois amadureceu Eu a cheguei ideia. com 12 foi- anos a ligar pro meu irmão mais velho, beijo Marcos, que tem 14 anos a mais que eu, ele que me falava das coisas, né? Ah, faz assim, faz assado, né? Coisa de que o pai, né? Mas ele era meio que meu irmão mais velho. Meu pai é bem mais velho. Aí quando Isabela, conto da Isabela na peça. A cena dos A menudos. cena dos meninos. Conto do meu sim, paixão sim. por Isabela, que Isabela era uma gorduchinha linda, que eu era apaixonado por ela, e a gente sofria bullying, porque eu era o paulistinha viadinho, magrelinho, porque eu vim de São Paulo, branquelo, e ela era gorda. Então eu era o São Jorge, que ia matar o dragão, aquelas coisas. Olha. E eu era apaixonado por Isabela, a gente teve um namoro maneiríssimo, que eu falo um pouco na peça sobre isso. E a Isabela foi assim, o dia que a gente fazia tudo, todas as sacanagens do planeta Terra, na escada, e, tudo funcionava, mas o vamos fazer amor mesmo, né, o papai e mamãe, botar o coisinho no coisinho e tal, né? A gente combinou um dia na minha casa, ela chegou suadinha, porque eu morava na Tijuca, e a gente tinha tipo meia hora. Olha que doideira, né? E aí a gente tirou a roupa, deitou em cima do outro, não tinha nada daquele lance legal da escada, não tinha nada, e nada aconteceu. Olhei pra ela e falei, pô, não tá, achei que o negócio ia funcionar sozinho aqui, uma coisa entrar na outra e tal. Aí ela foi embora, porque tinha hora. E aí eu liguei pro meu irmão e falei assim, Marcos, sou broxa, cara. Então acho que desde então tinha essa coisa da primeira vez, da expectativa minha, do que eu achava que tinha de expectativa, então eu já sabia. Aí quando eu achava que já falava, olha só, normalmente pode acontecer uma coisa que não é normal de acontecer. Depois, na transcorrência do relacionamento, muito raro, porque você já tá na intimidade ali. É. Então não Aí já tinha, mas foi. a primeira vez, pra mim, eu era campeão da parada. Então eu já sabia. Então com a Isabela, acho que demorou. Com a Isabela, nem transei com a Isabela, no final das contas. Não rolou. Que isso? É. Eu acho que foi tão forte pra mim aquele negócio da sacanagem que virou sério, e eu consegui lidar com aquela impotência, e acho que a gente já tava no outro lugar, separamos, depois foi a Moranguinho que me desvirginou. Era 2 anos mais velha que eu. Mas aí depois o tempo diminuía. Então no começo precisava de 1 ou 2 dias, aí depois precisava de 1 hora ou 2, e depois, meia hora depois já conversou, já riu, já falou uma besteira e já... ri pra Faz chulipa, parte. é. Não, cara, faz parte. Daniel, quero te agradecer muito pela entrevista, foi maravilhosa, adorei te receber aqui. Pô, maior prazer. Foi Maior uma prazer. delícia, foi uma delícia. E vamos terminar com uma última perguntinha. Como que é o teu processo de composição musical? Cara, tem problema se eu responder com uma música? Era a segunda? a segunda pergunta. Então pronto, vou juntar as Vamos duas encerrar coisas em com uma. Vou juntar música as duas muito coisas em uma. especial. Como a gente tá falando de paternidade e maternidade, gravidez, Deus abençoe essa gravidez. Obrigada. Assim, que mês que vai ser? Vai ser agosto. Quase setembro, virginiano. Eu falei. Vai ser leonina. Leonina é maravilhoso, maravilhoso também. Todos os signos são incríveis, né? Mas virginiano é mais, tô zoando. A composição pra mim tem 2 formas. Uma, ela é totalmente psicografada. Eu gravo muita coisa. Então, tipo, quer ver? Vou mostrar rapidinho aqui. Por exemplo, o negócio da Alice. Ela tava almoçando. E aí eu falei, cara, vou fazer uma música pra você comer. Aí sai a música. Tá dando bom aí? Aí eu começo tô olhando pra ela tá com a comida no prato. Já vai entrar ali, só um pedacinho. A comida tá te olhando aí no prato e você segue me olhando. O chão não quer sua comida, ela vai direto pra barriga. Então, Ai, que tem delícia. música que ela vem, não só as brincalhonas, como muitas mais sérias, que ela vem como um jorro, assim. E aí, às vezes, eu jorro 5 minutos de música e eu tenho que depois fazer um trabalho de escolher Organizar. o que é melhor e tal. E outras são muito sofridas, que é a que eu quero mostrar pra vocês, por causa de falando de mãe e tal. Que é um amigo da Jovem Pan Goiânia, Marcos Vinícius, um grande cara, sempre me entrevistar lá pro programa que ele tem, que é o Show da Manhã. E aí, tinha passado o Dia das Mães e ele falou assim, e a Reisa estava grávida. E a gente vivendo aquela emoção de estar grávida, de pandemia, depois de 2 perdas gestacionais, ele falou assim, meu irmão, quero te fazer um desafio. Compõe uma música pra mãe. E me mostra na semana que vem, no ar. Aí eu falei, ok. Fiquei louco.
Fiquei louco, fiquei sem dormir, porque é uma responsabilidade. Falei, pô, é porque ele fala assim, a gente não dá mais pra gente botar mamãe, 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 aquela música. Aí fiquei louco pra escrever a música. E no penúltimo dia, tava tomando café, pensando no que as amigas mães já tinham me falado da maternidade. Corre pra um lado, corre pro outro, dá o peito, limpa a bunda, é o choro, fica sem dormir. Cansativo. Pensei numa coisa meio que do tempo da gente que fica assim, né? Limpa o choro, bota o colo, limpa a bunda, dá o peito, não sei o quê. Fui pro estúdio e aí, cara, recebi as estrofes da música e saí do estúdio chorando pra mostrar pra Hazel a canção que chama-se Mãe. Então eu homenageei de cara o ventre, o útero. Aí vocês ouvem a letra aí. Show. E essa foi mais... Seu ventre é o planeta onde o desejo faz crescer um outro ser sendo gerado em você. Da luz explode o amor, cede o lugar pra dar a vida e ver o maior milagre acontecer. É o amor maior do mundo, sentimento inominável, é o Deus na terra, entrega interminável. Dá o peito, troca a fralda, limpa a bunda, dá a vida, ensina o amor. Mais uma vez, representa o que há de bom no mundo. Dá o peito, limpa a casa e dá o colo uma outra vez. Dá mais peito uma outra noite, dá seu jeito, tenta o sono, não vai ser de novo. Tudo bem, o amor é grande. Fecha os olhos, só deseja que essa criatura cresça em paz. Oh mãe, só desejo que você entenda todo o bem que fez, tanto bem, tanto bem. Oh mãe, tanto já cuidou de mim, agora cuida de você, viva pra se ver. Oh mãe, eu preciso te agradecer por tudo e mais um pouco que você me fez. Oh mãe, não preocupe, eu tô seguro e no domingo eu venho ver você. Tempo passa, a vida anda, crias crescem e debandam e a mãe tá lá pra sempre presente. Amor, tempo, espera, dedicação, consulta, espera, reza, chora juntos quando a vida pesa. Namorados, namoradas, mãe recebe ou em ciúme, e um dia vem um neto ou neta e volta o tempo, colo e fralda, afago intenso, amor exala. Tenta o sono, não vai ser hoje. Fecha os olhos, só deseja que essa criatura viva em paz. Oh mãe, só desejo que você entenda todo o bem que fez, tanto bem. Oh mãe, tanto já cuidou de mim, agora cuida de você, viva pra se ver. Oh mãe, eu preciso te agradecer por tudo e mais um pouco que você me fez. Oh mãe, não preocupe, eu tô seguro e no domingo eu venho ver você. Domingo eu venho ver você. Domingo eu venho pra te ver. Seu corpo é o planeta onde o desejo faz crescer um outro ser, sendo gerado em você. Me emocionei aqui. Pra mim é difícil também cantar. Letra assim, linda, porque linda, vem um monte de coisa aí. Até do Neto. Exatamente, né? Passa pelo... Obrigada, Dani. Se você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E curta também o vídeo. Obrigada, Daniel, pela Beijo, presença. obrigado a vocês. Muita luz pra gente, pro programa, pra você que tá assistindo.